Namastê! Olá, seres de luz, tudo bem? Quanto tempo, gente! Eu sumi, mas eu voltei, eu tava com muita saudade de fazer vídeo. E aí aproveitei a folga e decidi eu vou gravar lá pro YouTube pra gente falar sobre um assunto que vem rondando há muito tempo, assim, a minha mente, né? E aí eu falei, é importante conversar sobre isso, né? Que é sobre a renúncia. E o que é a renúncia, né? Por que a gente renuncia a certas coisas na nossa vida? E isso é um processo em que eu venho trabalhando com a Noa há muito tempo, né? Ela fala muito sobre isso, sobre a renúncia, a gente saber renunciar certos vícios, padrões de repetições que a gente tem na nossa vida e que nos auxiliam muito a gente sustentar a ação correta, né? Sustentar aquilo que a gente quer mudar, né? Porque os padrões que às vezes a gente se encontra, a gente repete por tanto tempo, por tantas vidas, que quando a gente vem nessa é um processo muito forte ainda. E que quando você pratica a renúncia, você consegue fazer desse processo mais fácil, né? E no meu processo, por exemplo, né, que eu vejo a renúncia, assim, em algumas coisas que foram muito fortes para mim, foi no sentido da renúncia do apego, né, aprender a desapegar de certas coisas. E o apego pode estar relacionado a várias coisas, né, apego que você tem às pessoas que são importantes para você, que você considera, né, apego a bens materiais, a coisas que você tem aquela dificuldade, sabe, de largar, de soltar. E na minha vida foi muito assim, né? As araras estão... tem bastante arara aqui. E na minha vida sempre foi muito assim. Eu tive que aprender a desapegar muito de bens materiais, né? Eu já venho num processo aí bem grande. Para quem me conhece há mais tempo sabe que eu tive um relacionamento de 9 anos, onde esse relacionamento eu morei junto com essa pessoa, né? Construí uma vida com ela e pensei que seria para sempre aquela coisa toda que a gente cria, né? E a falsa ilusão que a gente tem que as coisas são permanentes, mas na verdade não, tudo é uma impermanência. E eu tinha construído uma vida muito linda, né? Apartamento, casa, tudo decorado, aquela coisa toda que a gente sempre almeja, né? De um relacionamento. E acabou que teve um fim esse relacionamento. E é onde ele mexeu em várias coisas, inclusive essa questão do apego. Tanto do apego daquela pessoa, que ela era muito importante para mim, e muito também dessa questão material, né? De a gente conquistar coisas e achar que isso aqui é meu, né? E ficar com aquilo pra você. Então, no fim do meu relacionamento, ele me trabalhou várias coisas diferentes. E foi muito isso, esse apego. Tanto à pessoa quanto aos bens materiais, né? E é algo que você só percebe quando a experiência ela vem. E quando ela vem, você começa a ver como é que você tá em relação a isso, né? Eu lembro que no início foi algo que trabalhou muito forte, mas ao mesmo tempo eu tive uma certa leveza em deixar ir, né? Que nem eu sempre falo aqui, o autoconhecimento, ele é a base pra gente conseguir realmente se libertar disso, conseguir realmente olhar para as experiências e saber que elas estão trabalhando em você em vários níveis ali de consciência, né? E eu lembro que nesse processo para mim foi algo que eu consegui ter mais leveza em deixar ir, né? E eu lembro que nessa questão dos bens materiais, né? Eu lembro que quando eu me mudei e tava com um monte de coisa encaixotada, eu pedi pro meu pai assim, pai, deixa todas essas coisas aqui num canto, que em algum momento eu vou ver o que eu faço com isso, porque eu não quero ver isso agora, sabe? Então o peso material, né, das coisas materiais que eu tinha,
acabaram fazendo com que eu realmente aprendesse a desapegar, né? A olhar para aquilo e dizer assim, tudo bem, aquilo ali fez parte dessa vida, né? E agora não tá fazendo mais sentido em ter acúmulo de tanta coisa. E eu não sei o que eu vou fazer com isso, porque eu não quero isso agora. E aí, nesse processo, né, eu acabei indo morar em outro lugar. E foi quando eu olhei para aquilo e disse assim, quer saber? Se eu tive condições o suficiente de construir isso, de ter essas coisas, eu vou ter oportunidade de novo de construir algo ainda melhor, né? Eu não preciso mais me apegar a essas coisas. Então eu tive que trabalhar muito forte isso em mim e foi algo que eu agradeço muito as experiências que me trouxeram essa consciência, porque se não fosse por elas eu não estava aqui hoje também, né? Vivendo uma outra vida, uma outra realidade, onde eu tô realmente, eu sinto essa liberdade, né? Liberdade em saber que tudo que eu tô experienciando agora é tudo que eu preciso ter, sabe? Né? Tem até uma frase que a Nu falou, né? Tudo que eu preciso é tudo que eu tenho nesse momento presente. Mais do que isso, eu vou me agravar. E é isso que acontece quando a gente tem apego a essas coisas, né? E foi algo que eu vi que foi uma renúncia minha muito forte em desapegar disso, em desapegar de bens materiais, em aprender a saber que a vida é essa impermanência e que as pessoas elas vão entrar na sua vida por um determinado tempo, né? Pode ser que entre por um dia, por uma semana, por anos ou por meses, enfim, não importa. Mas é o suficiente para aquela trajetória ter um significado, né? E eu senti muito de falar sobre a renúncia, porque ela é muito importante, né? E nos ensinamentos que a gente tem, o budismo fala muito sobre isso, né? Que a causa de todo o sofrimento da humanidade é o apego que a gente tem a coisas, aos bens materiais, né? As pessoas, principalmente, quando a gente tem essa coisa muito forte de querer segurar, de querer controlar. E eu, como uma boa virginiana que gosta de controlar e saber tudo que está acontecendo, foi uma processão para mim. Porque eu era muito de querer controlar o relacionamento, controlar o trabalho, controlar aquilo que estava acontecendo na minha vida. Então foi algo que, uma experiência, ela me trouxe vários aprendizados diferentes, né? E isso é muito lindo quando você se autoconhece e começa a perceber isso. Que ao longo desse caminho você vai ter que fazer renúncias, né? Então eu tive que fazer essa renúncia forte dentro de mim, de dizer, Gabi, tá tudo bem, foi uma experiência muito importante para você. Só que agora você tem que deixar ir, né? Você não pode mais se apegar ao passado. Você tem que pegar todos os momentos bons que foram importantes, os não tão bons também, que a gente valida como bom ou ruim. Olhar para isso também, né? Olhar para esse padrão que se apresentou na sua vida e honrar e agradecer. Isso é a verdadeira renúncia que a gente pode buscar na nossa vida, né? Buscar nesse aprendizado que a gente está aqui, né? Aí a gente volta sempre, a gente está aqui para evoluir como espírito. A gente está aqui para experienciar, para aprender com os aprendizados, né? Saber que toda experiência ela é importante, toda experiência ela é sagrada. E que em algum momento você vai ter experiências onde vão te elevar e você vai sentir amor, alegria, vai ter outras também que você vai sentir tristeza, você vai ter sofrimento, você vai ter raiva, você vai ter aversão e que tá tudo bem, que faz parte, né? E aí eu senti hoje de falar sobre isso, sobre renúncia e perguntar para vocês: quais renúncias vocês já fizeram na vida de vocês? Que foi bem significativo, assim, que foi importante no processo. E quais vocês sentem ainda que tem que fazer, né? Porque quanto mais renúncias eu faço, né? Relacionada a vícios, né? Seja vícios em
vício da sedução, vícios de coisas que fazem mal para nós, né? Comer em excesso, sei lá, usar alguma substância, algo do tipo. Quanto mais eu vejo que eu faço essas renúncias na minha vida, né, de apegos, de pessoas, mais eu me sinto livre, mais eu consigo ter aquele real prazer da vida, sabe? De encontrar a felicidade em tudo em que eu faço, né? Não condicionar a minha vida para algo e dizer assim, nossa, eu vou ser feliz só se eu tiver isso aqui, fizer isso aqui, né? Ou sei lá, vou dar um exemplo, né? Hoje eu tenho um trabalho 8 horas, presto serviço para alguém, eu tenho um chefe. Eu não trabalho, digamos, como terapeuta, né? Dependendo só quando as pessoas me procuram para isso. E eu não criei esse condicionamento, dizer assim, nossa, eu só vou me sentir realizada quando eu estiver atendendo um paciente, sabe? Hoje eu me sinto muito feliz em fazer o que eu tô fazendo, sabe? De poder ajudar, de poder contribuir para algum projeto que está crescendo, que está se materializando, de poder ouvir as pessoas também, fazer a prática do terapeuta, né? Que é escutar todos os seres. Então, mesmo que eu não ganhe com isso, eu estou fazendo a minha prática. E serei terapeuta independente do trabalho que eu estiver fazendo, sabe? Então é importante a gente olhar para isso e saber fazer essas renúncias dentro de nós. Porque quando a gente começa a renunciar esses prazeres, esses enredos que a mente conta que você precisa ter isso, você precisa ser aquilo. Se você daqui a pouco tem uma profissão e você não está trabalhando nela e está fazendo outra coisa, não tem problema nenhum. Porque você não está criando condicionamento, você não está criando critério para aquilo. Simplesmente você está vivendo. Você está absorvendo o melhor daquela experiência do momento presente que está ali para você e que é importante. E quando você tem essa entrega do momento presente, você está 100% naquela experiência, você é feliz. Você tem esse prazer real da vida, sabe? Então é bem importante, ao longo das nossas experiências, a gente olhar para essas renúncias que a gente precisa fazer, sabe? Porque eu sei que a gente aprende errado. Muitas vezes a gente aprende errado, aprende que tem que fazer isso, isso e isso, e aí não é. Aí você olha e diz assim, não, mas eu não faz sentido acumular coisas, não faz sentido eu ser apegado a essas pessoas, eu não me colocar numa experiência do novo, eu não sair da minha zona de conforto, sabe? Não faz sentido. Porque daí você perde a coisa mais incrível que é para estar aqui, é para estar experienciando, é para estar vivendo, né? É para estar saindo da mente e estar vivendo. Tá vivendo hoje, vivendo agora. E estar 100% entregue, 100% presente naquela experiência. E, enfim, gente, acho que era isso que eu queria dizer hoje. Tava com muita saudade de conversar com vocês, compartilhar as minhas experiências também, porque, nossa, todas as minhas experiências, quanto mais é engraçado isso, quanto mais eu paro para meditar sobre os aprendizados que eu tive em determinadas experiências que foram bem importantes para mim, mais eu vejo o que eu estava sendo trabalhada ali, sabe? Porque a gente olha de uma forma muito densa para as experiências. Ai, meu Deus, que nem é um fim de relacionamento. Para mim era o fim do meu mundo. Mas hoje eu vejo, caramba, o fim do meu mundo tinha várias outras coisinhas ali que estavam escondidas e que estavam sendo trabalhadas em mim. O que hoje, graças ao divino, eu tenho uma maturidade maior para olhar para isso e dizer, nossa, tá tudo bem, eu estava sendo trabalhada aqui, eu tinha que ter feito essa renúncia aqui, sabe? Então é bem importante, é bem legal, até de aprendizado, olhar para o seu passado, olhar para as experiências que você atraiu e saber que
elas são muito importantes e que estavam trabalhando várias coisas em você. Tá bom, gente? Era isso, gratidão. Um beijo no coração de vocês, espero estar mais presente agora e me organizar para estar aqui conversando um pouquinho, tá? Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.